Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 17. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria a cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Rala, em Abor, junto ao rei Gozã e na cidade dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temer a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas em imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitasse. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, deram-se adivinhações, criam em agoulos, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso, o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim
e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre elas, eis que o matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um sacerdote que transportaste de lá, para que habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um sacerdote que, transportado de Samaria, habitou em Betel e lhes ensinou como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e puseram nas suas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na cidade em que habitava. E os de Babel fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás, Tartaque. Os Sevarvitas queimavam seus filhos no fogo. A Adrameleque, a Anameleque, deus de Sefarvaim. Assim temia o Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temia o Senhor, mas também servia aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinha sido transportado. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem o Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhe ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força, com o braço estendido, a este temereis, e ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. Os estatutos, as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram. Antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temem ao Senhor e serviam suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje.